LAC, sejam bem-vindos à aula de hoje. Eu sou a professora Débora Botan e trabalho a disciplina de Direito Penal, Processo Penal e entre outras, todas ligadas ao ramo do direito público. Quero convidá-los a participar hoje de uma aula denominada Conceito de Funcionário Público. No Código Penal, na parte especial, nós temos vários blocos de crimes. Nós temos crime e sociedade, crime contra a administração pública em geral, praticados por funcionário público e ora praticado por particulares. O objeto do nosso estudo de hoje, que nós vamos iniciar agora, denomina-se dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Tá? Então, o bloco a ser estudado é dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Esse bloco de crimes, ele tem início no artigo 312 até o artigo 327. Sendo que o artigo 327, ele apresenta o conceito de funcionário público para nós. O artigo 327, então, pode-se afirmar que ele é um artigo conceitual. O 327, ele não estipula nenhuma conduta criminosa e uma pena por aquela conduta. Não. Ele é um tipo penal que nós podemos falar assim, atípico no sentido de que, professora? No sentido de que ele não dispõe de conduta criminosa. Ele apenas conceitua quem é funcionário público, propriamente dito, e também quem pode ser considerado funcionário público por equiparação. Então, esse é o nosso artigo 327, que conceitua o que é funcionário público. Ok. Ao invés de nós iniciarmos esse bloco de estudos pelo artigo 312, que é o primeiro artigo desse bloco, e que trata do crime de peculato, nós invertemos a ordem. Nós pegamos o artigo 327, que é o último, e colocamos ele como sendo o primeiro. Por que isso? Para facilitar a compreensão dos demais tipos penais, facilitar a compreensão dos crimes praticados por funcionário público. Porque entendo que, em primeiro lugar, precisa se conhecer, precisa saber quem é considerado funcionário público. Então, bem sabendo quem é considerado funcionário público, melhor trabalharemos os crimes em espécie praticados por funcionário público, ok? Então, esse bloco de crimes compreende, vamos lá, o artigo 312 ao artigo 327, sendo que nós vamos dar início ao estudo desses artigos, desse bloco de crimes, pelo artigo 327, o qual conceitua funcionário público. Acompanha comigo a leitura agora do artigo 327. Caso você não esteja com o seu código em mãos, pode acompanhar na tela aqui comigo, ok? O importante é não deixar de fazer a leitura dos artigos. Imprescindível para qualquer prova objetiva, exame de ordem ou concurso público, conhecer o texto de lei. Por quê? Porque bem sabemos que o que é cobrado em provas objetivas é o texto de lei, nu e cru texto de lei. Então, vamos fazer a leitura para nós compreendermos esse texto de lei, porque é dele que será extraídas as informações que serão cobradas na sua prova, no seu exame de ordem ou no seu concurso público. Vamos lá? Iniciemos, então, a leitura do artigo 327 do nosso Código Penal. Artigo conceitual sobre o que é funcionário público. Quem é considerado funcionário público? Comecemos, então. Artigo 327 do Código Penal. Considera-se funcionário público para efeitos penais. Olha, grifem, para efeitos penais. Quem, embora transitória ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, esse aqui é o caput. O nosso caput do 327 fala o seguinte: considera-se funcionário público para os fins penais. Considera-se funcionário público para fins de responsabilização criminal. Quem? Quem exerce, ainda que transitória ou sem remuneração, cargo, emprego ou função pública. Esse artigo aqui no caput, ele traz muitas informações interessantes. A primeira delas é que esse conceito de funcionário público, ele é aplicado tão somente para fins penais.
Essas pessoas tratadas no artigo 327, elas são consideradas funcionários públicos somente para efeitos penais, somente para fins de responder pelos crimes que estão elencados no artigo 312 até o artigo 327 do Código Penal. Esse conceito 327, ele não é válido, por exemplo, para fins previdenciários. Não, ele não é válido para fins previdenciários. Ele é válido tão somente para fins penais. Ele é válido tão somente para fins de responsabilizar o funcionário público criminalmente pelas condutas descritas nesse bloco de crimes, ok? Então, ó, o artigo é bem claro em dizer para efeitos penais. Quem, embora transitória ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, transitoriamente ou sem remuneração, ok? Vamos trabalhar um exemplo. Quem, por exemplo, que exerce uma função pública transitoriamente? Os jurados no rito do tribunal do júri. É transitório. E também é sem remuneração. Tá ok? Então, para que se considere funcionário público, não é imprescindível que essa função, esse cargo, esse emprego, ele seja o quê? Ad eterno, definitivo. Não. Então, não existe definitividade, basta temporariedade. Não existe definitividade, basta temporariedade. E outra característica, não exige o quê? Remuneração. Por exemplo, quando você trabalha de mesário em dia de votação, você não vai, dia de eleição, você não é remunerado por isso. E mesmo assim, você, naquele momento, naquele dia, você é considerado funcionário público por equiparação, mas é considerado funcionário público. Então, para ser funcionário público, não exige o quê? Nem definitividade, ok? Nem tampouco remuneração. Então, o caput fala o quê? Considera-se funcionário público para efeitos penais que, embora transitória ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, tá? Então, o artigo 327 aqui do nosso caput, do nosso Código Penal, ele traz o que você pode denominar de conceito próprio de funcionário público. Conceito próprio de funcionário público, tá? É o conceito próprio. Por que, professora, o conceito próprio de funcionário público? Porque nós vamos ver que no parágrafo primeiro nós temos o que denomina-se funcionário público por equiparação. Esses funcionários aqui, ó, na essência, eles são funcionários públicos, tá? Na essência. Ainda que transitoriamente ou sem remuneração, tá? Agora, o nosso parágrafo primeiro, ele traz quem é considerado funcionário público por equiparação. Vamos lá? Parágrafo primeiro, ó. Vamos iniciar a leitura. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função, onde em entidade paraestatal ou quem trabalha para a empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Então, no parágrafo primeiro, nós temos o quê? O conceito de funcionário público por equiparação, tá? Quando fala equipara-se a funcionário público, você pode também substituir, tá? Você pode colocar assim, ó, nos seus estudos. Considera-se, tá? Então, equiparar é o mesmo que considerar. Então, considera-se também funcionário público aquele que exerce carga, emprego, função pública em entidades
paraestatais. Ou quem trabalha para a empresa, que desenvolve, que presta um serviço, que é um serviço de natureza típica, tá? Que é de competência nata do Estado, e essa empresa ela é contratada ou conveniada com o poder público, com a administração pública. Então, esses também serão considerados funcionários públicos, tá? Então, não só aqueles que trabalham em entidades paraestatais, mas também aqueles que trabalham em empresas contratadas e conveniadas para executar o quê? Uma atividade típica da administração pública. Pois bem, o que nós entendemos por atividade típica? Quando fala atividade típica do Estado, significa falarmos o quê? Aquelas atividades essenciais, que são obrigatórias do Estado, aquelas atividades natas do Estado. O que é de competência privativa do Estado? O que é de competência privativa? O que ele deve oferecer ao cidadão privativamente, que é dever do Estado? Só vamos trabalhar 3 exemplos. Saúde, educação, tá? Construção de estradas. Esses 3 são exemplos de atividades típicas, natas do Estado. E por aí vai, tantas outras, ok? Então, para ele ser considerado, essa empresa contratada e conveniada para a qual ele trabalha deve desenvolver uma atividade típica. Se essa empresa contratada ou conveniada desempenhar uma atividade atípica, não vamos considerá-lo equiparadamente como funcionário público, ok? Então, a atividade tem que ser típica. Tá? Então, esse é o nosso parágrafo 1º. Conceito de funcionário público por equiparação. Então, no caput, nós temos o conceito próprio de funcionário público, ok? Agora, no parágrafo 1º, é um conceito extensivo. Então, nós podemos falar o seguinte também, que no caput nós temos um conceito restritivo de funcionário público. Já no parágrafo 1º, nós temos um conceito extensivo do que vem ser a funcionário público. Nós vamos estender este conceito às... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós, da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, o melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.